Ele é professor, historiador, tem uma atividade no movimento estudantil aqui da nossa cidade, pela UNE, pela UBS, e hoje é o coordenador geral de políticas para a juventude do Ministério da Educação. O Real Time, uma entrevista, recebe Ian Evanovic. Ian, o tema novo ensino médio, como é que vocês estão tratando em Brasília desse tema tão polêmico atualmente? Olha, esse é um tema para nós muito caro. Nós temos procurado dialogar com um conjunto da sociedade brasileira acerca da questão do ensino médio. Isso por quê? Porque, na opinião do ministro Camilo Santana, a marca deste novo MEC tem que ser o diálogo. Eu, particularmente, acho que nós não temos que ficar presos ao binômio novo ensino médio ou velho ensino médio. Acho que a partir desses diálogos, acho que a partir das audiências públicas que estão sendo realizadas para discutir com os atores, com as atrizes que são parte desse debate, nós temos que construir o que eu prefiro chamar de ensino médio transformador. Eu não sou partidário daqueles que acham que é preciso voltar ao passado, do que era o ensino médio anterior, mas também não sou daqueles que acham que o chamado novo ensino médio não possa ser melhorado, não possa ter, até em alguma medida, algumas transformações mais profundas. Agora, o central neste debate é exatamente o diálogo. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer: nós estamos nos esforçando muito para construir as mediações. Muito. É preciso ter um ensino médio mais interativo, é preciso ter um ensino médio mais conectado com esse novo tempo, com esse século, mas é preciso ter um ensino médio que prepare teoricamente os estudantes, enfim, a população brasileira. E não só teoricamente, prepare também na prática. E por isso essa discussão dos itinerários normativos, eles são tão estratégicos no debate da reforma do ensino médio. Mas eu lhe adianto, se tem uma pessoa que sempre tem cobrado a perspectiva de se mediar, de se construir diálogo, é o ministro Camilo Santana. E tudo o que vai ser feito e o que resultará dessas discussões sobre o ensino médio será fruto desse amplo debate que está sendo construído com a sociedade. O senhor falou sobre audiências públicas para discutir o novo ensino médio. Já tivemos audiência no Amazonas, vamos ter. Como é que está o cronograma? Sim. As audiências, elas são temáticas, né? Então, elas já estão acontecendo, essas audiências temáticas. Mas vai se entrar numa etapa de audiências regionais, e entrando nessa etapa, você pode ter certeza que eu informo para vocês aí, aqui do Real Time, acerca dessas datas. Mas estão acontecendo. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma audiência voltada a ouvir os estudantes do país inteiro. Nesse ensino médio transformador, há espaço para a escola de tempo integral, que é assim uma espécie de sonho da juventude e também dos educadores por manter o estudante mais tempo na escola. Como é que está essa discussão no seio do Ministério? Inclusive o ministro Camilo Santana foi escolhido ministro porque tem uma experiência muito grande no Ceará que se mostrou exitosa nas avaliações feitas pelo INEP, né? Como é que está essa ideia, esse sonho do ensino médio de tempo integral? Essa é uma discussão que o ministro Camilo trata com muito carinho, né? Você sabe que das 100 melhores escolas do Brasil, 80 estão no estado do Ceará. Então, se tem pessoas que podem falar com muita propriedade das mudanças que trazem resultados efetivos para o desempenho das escolas, é exatamente o ministro Camilo Santana e a secretária executiva Isolda. As escolas de tempo integral, elas não são um debate novo no nosso país. No nosso próprio estado, houve gestões que investiram muito na integralidade do ensino, que ela pode ser pensada a partir de dois prismas. Um, da forma como nós concebemos, né, uma escola estruturada, não só no projeto pedagógico, mas propriamente a sua estrutura física, toda voltada para uma perspectiva da integralidade do ensino. Mas também você pode pensar em médio prazo nas vagas de integralidade do ensino, que não necessariamente são em prédios de escola de tempo integral. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um estudante que pela manhã ele participa de uma aula do ensino regular, mas
essa integralidade do ensino dele pode ser feita numa outra localidade, a partir de um curso técnico ou a partir de outras áreas de conhecimento. A escola de tempo integral, ela, na verdade, é um sonho e que tudo indica vai se tornar realidade. Tudo indica vai se tornar realidade. Porque a questão central, ela não é só colocar o jovem na escola, mas ela é exatamente possibilitar com que este estudante ele possa estar mais tempo na escola sendo melhor alimentado, esse estudante ele possa estar na escola tendo acesso a práticas educacionais. Porque o que acontece? Hoje no ensino regular, dado o tempo, a estrutura que nós temos, é possível se implementar a agenda teórica. Mas essa prática teórica, as práticas esportivas, as práticas culturais, se tem mais dificuldade. E nessa concepção de escola de tempo integral, você pode ter um estudante pela manhã tendo as aulas como se tem hoje, numa perspectiva do ensino regular, e você pode ter à tarde o estudante fazendo robótica, você pode ter à tarde o estudante fazendo teatro, você pode ter à tarde o estudante desenvolvendo uma prática esportiva ou tendo acesso ao reforço daquilo que foi colocado à disposição dele no turno anterior. Então, a escola de tempo integral ela não é só um espaço para o jovem ficar mais tempo na escola, ela é um espaço para o jovem estar mais conectado e com mais tendo ao seu tempo mais conhecimento à disposição. O senhor tocou num assunto muito importante na sua última resposta, que é ensino técnico. A juventude ela sofre para chegar no primeiro emprego, a começar uma carreira. Como vocês do Ministério da Educação estão pensando e desenvolvendo políticas para ensino técnico? Olha, dentro da estrutura do Ministério da Educação, nós temos a Secretaria de Ensino Tecnológico, a CETEC, né, que é quem cuida dos nossos institutos federais de educação, inclusive do nosso Instituto Federal de Educação aí do Amazonas. Mas dentro de alguns programas, como aqui falei já do ProJovem, existe já uma política de indução ao ensino profissionalizante. Se conseguiu, e aí eu vou dar a minha opinião, se construiu uma concepção que todas as pessoas têm que ter ensino superior. Tá? Isso é uma lógica que foi construída no Brasil. Eu, particularmente, acho que todas as pessoas têm que ter a oportunidade de ter ensino superior. Mas as pessoas podem optar por ter um ensino técnico. Vou te dar um exemplo. A indústria naval. O pintor naval, ele é um servidor altamente remunerado e nós temos um déficit na indústria naval. Nós não temos pintor naval no nosso país. Então, assim, nós precisamos também investir em alguns setores técnicos e profissionalizantes que são estratégicos para a nossa nação. E vejam, isso você pode formar com maior rapidez e, dependendo da área, você ter uma remuneração até superior àqueles que têm o ensino superior no nosso país. Agora, quando a gente pensa o recorte voltado para a juventude, a educação profissional, a gente precisa dizer o seguinte: existem hoje um conjunto de novas profissões e nós temos que tentar ofertar cursos que estejam conectados com esse tempo, com as novas profissões, mas também com as demandas territoriais. Veja como é interessante essa questão do ProJovem, porque o ProJovem ele não define de forma vertical qual é o curso profissionalizante que vai ser ofertado. Quem define qual curso profissionalizante vai ser ofertado para aquele jovem que não concluiu o ensino fundamental de 18 a 29 anos é exatamente a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Educação a partir da demanda do território. Então, assim, essa política, por exemplo, do ProJovem, nós estamos primeiro produzindo um diagnóstico, porque eu sempre digo, não dá para a gente pensar política pública só a partir do que nós achamos individualmente. É preciso produzir diagnósticos. A partir desse diagnóstico, nós produzimos mudanças, ajustes no programa e produzir um novo redesenho para se ter, quem sabe, uma nova edição. Eu posso te dizer que eu estou muito empenhado nisso, para que nós tenhamos uma nova edição do ProJovem, para que milhões de brasileiros possam voltar a acessar esse programa. Uma questão também que é bem sensível na área da juventude e da educação é a evasão escolar. Como vocês pensam essa questão de trazer aquele que saiu da escola, que era aquela escola chata, que era uma escola estimuladora? Como que vocês estão trabalhando esse público? Olha, veja, são perguntas interessantes que você está fazendo, porque elas estão conectadas.
por que se produziu um debate sobre a questão do ensino médio? Porque se chegou, em algum momento, à compreensão de que não só o ensino médio era insuficiente para esse tempo, esse ensino médio que foi superado era insuficiente para esse tempo, como as pessoas não se sentiam mais motivadas de estar ali e acabavam se evadindo. Do outro lado, nós temos um conjunto de elementos que levam à evasão escolar. A renda ainda é uma questão e, por isso, eu me orgulho muito de falar que sou um dos responsáveis pela conquista do passe livre dos estudantes. Na verdade, eu dediquei a minha vida a essa pauta. Porque quantos eram os meus colegas aí em Manaus, nas escolas que estudei, porque sou filho da escola pública e sou filho da universidade pública, que abandonavam a sala de aula por não ter condições de pagar pelo transporte coletivo. Ou seja, o passe livre que passou a vigorar aí na cidade de Manaus é uma política, inclusive, que também ajuda a combater a evasão escolar. Mas você tem o elemento da violência. A violência no nosso país, que adentrou os portões da escola, já existia, sempre existiu aquela violência não extremada. Mas hoje nós temos um tipo de violência extremada que está adentrando a escola e a universidade. A violência também é um elemento de evasão escolar, mas existe um outro elemento, e eu acho que esse elemento a gente precisa dialogar mais, que é a perda de perspectiva. É preciso reencantar a juventude brasileira. E, para isso, o Estado brasileiro cumpre um papel importante nesse sentido, mas a família também. É preciso convocar a família ao seu papel estratégico de ajudar os estados, os municípios, a União, nesse processo de manutenção dos cidadãos, das cidadãs na escola e na universidade. Mas, do outro lado, o Estado também precisa pensar a política pública. O restaurante universitário, ele é uma política pública. Eu, por exemplo, eu sempre defendi. Muitos ainda dos filhos dos trabalhadores não conseguem adentrar a universidade pública. Muitos desses filhos dos trabalhadores, eles estão nas universidades particulares. Nós temos locais, por exemplo, na cidade de Manaus, que tem uma alta concentração de universidades. Eu sempre pautei isso, que os governos estaduais, que os governos municipais, mas que agora, eu vou procurar fazer até esse debate aqui no âmbito do governo federal, nós construímos também restaurantes universitários para aqueles filhos de trabalhadores e trabalhadoras que não adentraram a universidade pública, mas que estão numa universidade particular. Então, essas políticas de assistência estudantis, que vão de bolsas, que vai do restaurante universitário, que vai do passe livre, mas também do geral, ou seja, pensar ações preventivas e de enfrentamento à violência. Então, são todas medidas que se somam para a gente tentar conseguir manter a juventude na escola e na universidade. Como eu disse no início da nossa entrevista, Ian é egresso do movimento estudantil aqui da nossa cidade e um dos marcos, Ian, desse movimento é a Casa do Estudante Universitário ali que fica no centro. Vocês têm alguma preocupação com aquele imóvel? Tem algum diálogo com a Universidade Federal do Amazonas para transformar aquele imóvel em algo? Ou mesmo transferi-lo para assistência social, moradias para pobres? Como é que você vê a questão desse marco do movimento estudantil histórico da nossa cidade? Aqui tem duas situações. Você tem já uma nova Casa do Estudante, que fica colada ao campus universitário da Universidade Federal do Amazonas. Acredito que a obra, inclusive, se não está concluída, está próxima de ser concluída, já para ser inaugurada. E você tem a antiga Casa do Estudante, que hoje tem uma ocupação popular. Eu lhe confesso que eu não sei qual vai ser o caminho que a universidade optará. Porque uma das conquistas que as universidades adquiriram é a autonomia universitária. Então, as instituições de ensino, as nossas universidades, apesar de ter uma relação, de estarem vinculadas diretamente ao Ministério da Educação, elas têm autonomia universitária. Mas uma coisa eu posso te dizer, aquela Casa do Estudante ali da Barroso, ela tem muita história. E que eu não sei se ela vai voltar a ser uma Casa do Estudante, eu não sei se ela vai se tornar um local para habitação de pessoas que não têm ainda onde morar, mas uma coisa é certa, é preciso cuidar daquele patrimônio, que é um patrimônio da memória, literalmente, afetiva de muitos amazonenses que por ali passaram. Ian Evanovic, muito obrigado mesmo por ter nos concedido essa entrevista. Olha, eu quero agradecer vocês, viu, pela oportunidade. É um prazer estar
dialogando com vocês. Saibam que eu e a secretária Kátia Schweikart temos sido amazônidas, amazonenses aqui, que todas as vezes que se fala da educação, a gente sempre fala do custo amazônico. Eu, particularmente, sempre pauto o custo amazônico, porque não dá para achar que se constrói uma escola em São Paulo com o mesmo valor que se constrói uma escola em Atalaia do Norte, em Benjamin Constant, em Tabatinga, em São Gabriel da Cachoeira. Então, o Estado do Amazonas saiba que no que eu puder me dedicar, ajudar o meu estado, a minha cidade e a retribuir o que os brasileiros investiram em mim. Porque, como eu te disse, eu sou filho da escola pública, eu sou filho da universidade pública. Ou seja, o Estado brasileiro investiu em mim e eu estou muito feliz, graças a Deus, por estar ocupando uma posição aqui no governo federal, ajudando no êxito do ministro Camilo, da secretária Zara Figueiredo, do presidente Lula, mas poder também ajudar os amazonenses, a população da cidade de Manaus, a devolver tudo aquilo que um dia já foi investido em mim quando eu estava na escola pública, quando eu estava na universidade pública. Então, muito obrigado, viu, a toda a equipe do Real Time por essa oportunidade de dialogar com vocês. Contem comigo. Aqui no MEC, eu estou sempre recebendo os amazonenses. A minha sala virou a sala dos amazonenses. Bom trabalho aí em Brasília, é um trabalho que seja sensível e consiga sensibilizar para esse custo amazônico, que ele realmente é muito diferente. E se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos, apresente o nosso canal no YouTube, que é o Real Time 1 Play. E até uma próxima oportunidade.